Último final de semana, ajudando em uma construção da igreja, eu acabei deslocando o meu calcanhar. E foi uma das piores dores que eu já senti na vida. Ah, Renan, por que você está falando isso? Vou trazer aqui dois pontos para vocês entenderem a seguinte questão. Eu acho que eu já falei aqui no canal, mas eu costumo correr. Corrida entre 5 a 10 km, com a média aí de tempo por km, uma média de 6 minutos e meio. O meu melhor tempo que eu já consegui fazer foi 10 quilômetros em 56 minutos. Eu tô falando isso por quê? Porque esse foi o tempo que eu consegui fazer no meu limite, dando literalmente a vida, tipo, correndo no máximo ali, no máximo que eu poderia chegar. Esse final de semana eu conheci um cara que ele é atleta de corrida, ele tem mais ou menos aí uns 45, 48 anos, e ele me contou que ele participou de uma meia maratona. Para quem não sabe, uma maratona ela costuma ter aí entre 45 a 50 km, e uma meia maratona tem uma média de uns 23 km. Ele participou dessa meia maratona e ele conseguiu chegar em 12º, completando em, acho que foi 1h20, 1h. Enfim, ele chegou em 12º com um tempo muito bom. Aí eu fiquei imaginando, eu, no meu limite, eu consegui 10 km em 58 minutos. Esse cara praticamente correu mais que o dobro do que eu conseguiria e fez em poucos minutos a mais. Aí eu fico pensando, como que é difícil você se destacar em algo para você poder chegar assim no auge do auge. E o que me deixou mais impressionado foi que esse cara, ele não chegou em primeiro, ele não chegou em segundo, ele chegou em 12º. Isso significa que teve 11 pessoas que ficaram na frente dele. Teve 11 pessoas que foram melhor que ele. E dentre essas 11 pessoas, quem foi o campeão foi o melhor do Brasil nessa modalidade aí de maratona e tal, que chegou na frente dele por 3 minutos e meio. E nesses 3 minutos aí foi que ficaram essas outras 10 pessoas que também ficaram na frente dele. Então, imagine a situação. Eu sou um cara comum, corro por corrida mesmo, porque eu gosto. E eu, no meu limite, consigo correr 10 km em 56 minutos, que foi o ódio que eu consegui. Aí um cara que tem o dobro da minha idade, ele consegue correr o dobro da distância em menos tempo que eu. Então imagine o quanto esse cara, ele não já deve ter treinado para poder chegar nesse nível que ele tá. Ainda leve seu pensamento mais longe, imagine o quanto as pessoas que ficaram na frente dele não já tiveram que treinar para poder chegar nessa condição. E fazendo a ligação com o que eu falei no começo, que eu estava com o meu tornozelo é, deslocou, né? Rompeu um ligamento. Graças a Deus agora eu já estou melhor. Tive que tomar alguns antibióticos para poder superar a dor, porque é uma dor intensa e constante. Então aí foi mais ou menos umas 2 horas sentindo uma dor. Porra, foi uma das piores dores que eu já senti. Mas enquanto eu estava sentindo essa dor, eu tive esse pensamento da conversa que eu tinha tido mais cedo com esse rapaz que ele fazia corrida. E o outro pensamento foi que, eu não sei se você conhece, mas tem um cara que ele fala sobre motivação e tal, ele é americano, o nome dele é David Goggins. Que ele correu uma ultramaratona, ele contando, que ele correu uma ultramaratona que tem aí para mais de 150 km correndo direto, e que no meio da maratona ele acabou rompendo o ligamento também do tornozelo. E que depois que ele rompeu esse ligamento, ele conseguiu correr por mais 70 km. Quando eu tive esse problema aqui, eu não aguentei nem ficar em pé. Só faltou eu chorar de dor. E aí, nesse momento, eu tava pensando, cara, ele é muito barril. Ele é, como a gente fala aqui na Bahia, ele é foda. Porque, mesmo com o tornozelo quebrado, ele conseguiu percorrer mais 70 km. E aí eu fico imaginando o nível de mentalidade e de força também física que uma pessoa tem que ter para aguentar essa dor. Porque eu já parado, já senti muita dor. Aí eu tentei imaginar a dor que ele não estava sentindo e mesmo assim ele conseguiu prosseguir. E o resumo disso que eu pensei aqui é que não tem como as pessoas que estarem lá em cima, elas não servirem como referência. Se você é uma pessoa que está buscando crescer também, quando você vê alguém melhor que você vai usar essas pessoas como referência. Por quê? Não adianta quanto a sua situação de vida agora esteja ruim. Vai ter alguém que vai estar pior do que você. Não importa o quanto você se ache bom, você vai encontrar alguém que vai ser melhor que você. Então, ou você usa as pessoas que estão acima de você como referência, ou você vai continuar
sem progresso. Porque com certeza as pessoas que chegaram lá em cima não foi algo que foi dado para elas. Foi tudo resumo de conquista. E eu não sei vocês, mas pelo menos eu não consigo ter inveja de alguém que conseguiu conquistar algo com a força da sua vontade. Por exemplo, eu utilizei esse exemplo aqui de corrida por quê? Porque quem corre sabe que não tem como trapacear. Corrida não tem como trapacear. Ah, tem outros esportes aí que também você dá, que você faz muito esforço físico, mas na corrida, irmão, na corrida não tem como você trapacear. É você e contra seus oponentes. Então, se você está aí hoje buscando algum tipo de progresso, você tem que olhar as pessoas que estão acima de você como referência. Não você se comparar, porque para mim é papo de maluquice me comparar com um cara que corre 30 quilômetros em uma hora. Entendeu? É maluquice comparar um cara que corre 160 km, sendo que eu ainda estou correndo 10. Então é um tanto quanto ilusório. Mas você usar essas pessoas como referência para que, se você estiver fazendo algo com seriedade, você saber que tem alguém que saiu do nada e que conseguiu chegar lá. Foi fácil? Não foi fácil. Ocorreu privilégios? Não ocorreu privilégio. Porque raramente no esporte vai ter privilégio. Obviamente vai ter uma pessoa que vai ter uma qualificação a mais que você, outra pessoa que vai ter oportunidades melhores, mas o resultado final quase nunca é por conta de vantagem. É mais por trabalho duro mesmo. Por isso que eu gosto bastante do esporte, e em específico a questão da corrida. Porque é você e contra seus oponentes. Então, resultado contra resultados não vai ter argumentos. Então, algo também que faz com que você não cresça é você demonstrar ter inveja de pessoas que conseguiram alcançar coisas através do esforço. Porque se você for olhar, as pessoas que estão lá em cima, enquanto eu estava conversando com esse cara da corrida, momento algum ele debochou do resultado que eu tenho na situação que eu tô. Ele sempre falou assim, rapaz, você tem que treinar, velho. Tem que treinar, bota pelo menos aí 5 km diariamente, até ficar fácil para você, depois você vai aumentando 500 metros, mais 500 metros, quando você vai ver, você vai estar correndo aí 10 km em 40 minutos. Então, a pessoa que está lá em cima, ela vê você e ela não debocha. Ela lhe dá instruções para chegar onde ela tá. Porque não tem segredo. Quem pratica esporte sabe que não tem segredo, que é literalmente trabalho duro. Que é você ali tá todo dia fazendo um pouquinho. Então não adianta a pessoa te passar a fórmula e você achar que você vai se tornar melhor. Porque não basta só você saber, você tem que ter a coragem de aplicar para você poder chegar lá. Então quem está em cima não vai desmerecer quem está embaixo. Geralmente quem vai tentar não lhe dar conselhos para você crescer são pessoas que estão em um nível inferior que você ou que estão no mesmo patamar. E o que te diferencia dessas pessoas é o tipo de mentalidade que você vai ter de acordo com a situação que você vai estar. Porque não adianta nada você ver alguém melhor que você e você tentar ter inveja dela ou você ter inveja dela, sendo que tudo que ela tem foi conquista através de esforço e trabalho duro. Eu mesmo já fui o tipo de pessoa que eu tinha inveja de dons naturais. Por exemplo, tinha um amigo que, não importa o que ele fizesse, po- poderia ser construir uma casa. Nunca tocou em um bloco, nunca tocou em cimento. Ele pegava, batia o cimento, construía, que era uma beleza. E assim era para todos os tipos de coisas. Eram dois naturais. Eu falava assim, se eu tivesse essa capacidade. Mas infelizmente eu não tive. Então, por eu ser uma pessoa mediana em muitas coisas, o que me faz me destacar é o meu esforço, que é algo que eu vejo que as pessoas de referência para mim têm, que elas praticam essa questão do trabalho duro. Então eu faço isso também, porque eu sei que para ter grandes resultados você precisa ter grandes esforços. Então é isso que eu faço. Então não adianta você ter inveja de uma pessoa quando você vê ela que ela conquistou algo muito grande. Então o trabalho duro ele ganha quando você não se esforça. Então vai ter duas pessoas na mesma situação. Esse daqui tem um dom, mas não se esforça. E esse daqui não tem dom, mas ele se esforça. O daqui vai crescer assim, ó, a passos curtos. O daqui pode ser que cresça assim, ó. Mas vai chegar um momento que ele vai relaxar. Enquanto isso daqui está crescendo constantemente. Então daqui em algum momento vai se igualar, os dois vão ficar igualados e um ou outro vai ganhar. O que vai diferenciar aí no final das contas é o quanto de esforço você tem. Então não adianta nada você olhar as pessoas de referência com maus olhos. É bom você tirar de referência, tirar como base o que você acha que vai ser legal.
que vai agregar para o seu próprio crescimento. E quando você vê alguém que já chegou onde você quer chegar, você pedir a ela estratégias para que você possa se aproximar mais do resultado que você quer. Foi mais uma reflexão que eu tive mesmo enquanto eu estava numa dor terrível, que foi intensa pra caramba. Eu pensei nessas duas situações, porque eu tenho uma filosofia aqui dor é psicológica, mas não, pai, a dor existe mesmo. E foi basicamente essa ideia que eu tive. Se você tem alguém que você segue como referência, não precisa você ter inveja. Inveja é um sentimento ruim, sai atrás do seu lado. Use como referência, veja qual foram os esforços que ela precisou fazer e faça similar, faça parecido, entendeu? Para que você também possa chegar em um resultado, porque por mais que você não consiga chegar onde você está tentando, você já vai ter um resultado melhor do que você teria se você não fizesse nada ou se você só ficasse invejando. Porque gente invejosa é parasita. E parasita nunca vai se destacar. Existem milhares. É difícil você saber o nome de um invejoso que teve sucesso. Geralmente você vai saber nome de referência, pessoas que se esforçaram e que conseguiram se destacar através do seu esporte. Que é justamente esse cara, que eu não lembro o nome dele agora, que eu estou citando aqui na história, e o David Goggins. Com certeza essas duas pessoas, elas não têm tempo para ficar invejando as pessoas. No máximo, é o que ela vê é alguém que tem algo que ela pode utilizar para poder chegar mais longe onde ela quer e aplicar na sua vida. Porque geralmente quem tem inveja são pessoas que não estão dispostas a pagar o preço de chegar aonde elas querem. Então, por insuficiência de capacidade e de coragem, elas preferem invejar a outra pessoa, achando que de alguma forma essa inveja vai impactar negativamente na vida dos outros e de alguma forma ali eles se aproximarem de estar no mesmo nível. Mas essa é a ilusão de gente preguiçosa. Com certeza você não é preguiçoso, então veja pessoas que estão é, próximo do que você quer chegar, veja o que essas pessoas fazem e pegue a parte do trabalho duro e replique. Porque no máximo, aí, o que você vai conseguir ter é um aprendizado positivo. Então é basicamente isso daí. Se você gostou desse vídeo aqui, mete a mão no like, se inscreve no canal, assiste outros vídeos aí se você é novo. Meu nome é Reinan Rodrigues e até o próximo vídeo. Valeu!